Bom dia, meus amados. Louvado seja Deus. Estamos nós aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, não é? E a palavra de hoje nós queremos pensar um pouquinho aqui no Salmos 36, onde nós queremos trazer um alerta, né? Não deixa de ser um alerta, porque Davi aqui está se posicionando como oráculo, como aquele que intermedia, né, entre Deus e o que comete a impiedade, ou seja, o ímpio, seja ele cristão ou não, mas todo aquele que comete a impiedade, ou seja, aquele que vai contra aquilo que é classicamente uma falta de consideração apropriada, né? Ou pelas obrigações devidas para com as condutas religiosas públicas a serem observadas, ou com relação ao culto, né? Isso é o que os dicionários vão falar sobre impiedade, né? O que é impiedade? É algo realizado pelo ímpio. Então nós queremos convidar você para ler conosco aqui o Salmos 36, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. O crente, na verdade, pode ser ímpio? Se o texto deixa claro que sim, né? E então qual é o alerta, qual é a exortação que temos mediante essa palavra? Fuja da impiedade. Tá bom? Leia conosco a palavra de Deus que diz assim: há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Qual é esse oráculo? Qual é esse ensinamento? Ele diz assim: aos seus olhos é inútil temer a Deus. Eles se acham tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonam o bom senso e não quer fazer o bem. Versículos 4. Até na sua cama planeja maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou. Ele nunca rejeita o mal. Então veja que alguém que está na contramão do bem. Versículo 5, agora, quem é o Senhor, inclusive desse ímpio? O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás a beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Versículo 10. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores, caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Vamos orar ao nosso Deus? Meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós agradecemos ao Senhor a tua bondade, a tua fidelidade, o prazer que o Senhor nos dá pela tua palavra. Louvado seja o teu nome. Que nessa manhã venhamos compreender, meu Deus, que a impiedade realmente seja longe de nós, que seja um objetivo das nossas vidas, não cometê-la. Nos ajuda para que também não sejamos atingidos pelos ímpios que porventura haja na tua casa, porque em todo lugar, ó Deus, há ímpios, há pessoas que cometem iniquidade. Nessa manhã, recebe toda a honra e toda a glória pelas nossas vidas e todas as pessoas que porventura acessarem esse vídeo, tiverem, ó Deus, a possibilidade de observar a tua palavra, que seja um presente do Senhor para a vida delas, assim como tem sido para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Então, uma pergunta que não quer calar, né? Que às vezes a gente
comenta pouco. O crente, ele pode ser ímpio? Claro que pode. Porque com base no conceito do que é impiedade, quando a gente fala de ímpio, a gente transfere logo um peso ou uma conotação para quem não conhece a Deus, no sentido para quem não é crente, para quem não admitiu ainda o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas, né? Mas não é bem assim, porque a impiedade, ela é classicamente uma falta de consideração apropriada, ou pelas obrigações devidas para com as condutas religiosas públicas a serem observadas, ou em relação a cultos. Resumindo, a impiedade, na verdade, ela foi uma das principais objeções pagãs do cristianismo. Ou seja, a impiedade ainda hoje é a arma poderosa que o diabo tem usado para destruir, quando não diminuir, atrasar, empancar o trabalho na obra do Senhor. Então, por que é bom a gente saber disso? Porque se você está na igreja, está crescendo, está caminhando em Cristo Jesus, de repente você passa por alguma dificuldade, quem não passa, né? Por algum momento de dúvida, precisa de um esclarecimento, momento de problemas, inclusive com pessoas. Então você tem que ter muita sabedoria, pedir muita sabedoria a Deus, para você não procurar, para resolver esse problema, pessoas, pelo fato de você conhecer, pelo fato de ser seu irmão na fé, pelo fato de ter um relacionamento com essa pessoa, porque ela pode ser ou estar ali na igreja, principalmente na igreja do Senhor, como um instrumento, e ela pode lhe direcionar totalmente errado para aquilo que você vai fazer. E aí é um caminho meio que sem volta. Uma vez que essa erva daninha tem atingido algumas pessoas, ela é sem retorno. É impressionante como ela deixa uma semente e as pessoas vão, às vezes até demora um pouco, mas mais cedo ou mais tarde, uma vez elas sendo acometidas pela impiedade por conta de outros, mais cedo ou mais tarde ela também se torna uma pessoa ímpia. Ela também começa a prestar um desserviço para a obra do Senhor. Ela começa a falar mal dos irmãos, ela começa a falar mal da administração da igreja, ela começa a falar mal dos cultos, ela começa a falar mal e até avaliar algumas mensagens, ela se acha no direito de fazer isso. Por isso que o salmista Davi, ele não está escrevendo aqui simplesmente para aqueles que estão lá no mundo, não. Ele está escrevendo para pessoas que conheciam a Deus, para pessoas que tinham ou que deveria ter uma experiência com Deus. Ele diz assim: eu tenho no meu coração um ensinamento a respeito da maldade do ímpio. E aí ele coloca 2 pontos e vai dizer como é essa maldade. Ele vai dizer: olha, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Você encontra crente que nas suas atitudes é inútil temer a Deus. Isso não só acontece no mundo, não. O pior acontecimento é dentro da igreja do Senhor. Tem pessoas que não temem ao Senhor. Um exemplo, Deus diz na sua palavra, orientando o nosso coração a buscarmos uma gratidão. Deus diz: olha, traga os dízimos à casa do Senhor. Deus ama a quem dá com alegria. Deus diz assim: por tua causa repreenderei o devorador. Todas essas coisas relacionadas ao dízimo, em relação a transbordarão de mosto ou de vinho os teus lagares. Deus promete bênção sem medida a quem é dizimista, etc. e tal. E nós temos uma imensa quantidade de crentes que se dizem crentes em Deus, que não dizimam. Então, no coração dele, isso é uma impiedade, isso é uma maldade. Por quê? Porque se ele dizimasse, ele não dizimando, e às vezes até se explicando, ou tentando se explicar por que não faz isso, ele está prestando um desserviço à obra do Senhor. Porque ele está usufruindo de coisas que os outros estão mantendo, que os outros estão dizimando. Né? Ele está se alimentando de palavra que os outros estão mantendo. Porque a Bíblia diz ao pastor, por exemplo, que é digno, ou a todas as pessoas, que é digna
são dignas do seu trabalho de receber um salário por isso. Pastorear, queridos, agora eu faço minhas as palavras de um certo escritor, que ele disse que pastorear é lidar com o pior das pessoas. E não há uma justificativa, não estou aqui inclusive me justificando, porque é um dom. E quando é um dom, todas as capacidades vêm de Deus, não é da pessoa. Tem um livro muito bom que esclarece isso, que chama-se Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Então a ideia é alertar a pessoa para não se tornar um ímpio. Fuja da impiedade. Pare de prestar um desserviço à obra do Senhor, porque isso volta contra você. Ele continua dizendo aqui: ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Ou seja, o pecado para ele não é pecado. Ele se acha tão importante, tão digno, né? Se ele tem dinheiro, porque Deus está abençoando, ele não importa de dividir. Ou de dizimar, porque dizimar não é dividir, é devolver. A ideia de ter uma vida fraternal com os irmãos, dividir de maneira fraternal com os irmãos, ser ofertante na obra do Senhor, ser ofertante para missões, envolver-se na obra. Isso é serviço, isso é ser servo. Na maioria das vezes, o ímpio, mesmo dentro da igreja, ele se torna dessa forma. Às vezes, se destacando por algumas coisas, mas no quesito Bíblia, serviço, conhecimento, nota 0. Então, o bom não é quando começa, é quando termina. Davi aqui, ele diz que o camarada se acha tão importante que não percebe nem rejeita o pecado. Você pode pelejar, se o cara for ingrato, ele não se desagarra daquilo. Ele não rejeita o pecado, ele se sente importante, ele se sente o cara. Ele cria normas, ele cria modas ou modinhas, ele cria maneiras, ele cria fórmulas. As igrejas, queridos, estão cheias de pessoas hipócritas que fazem e levam o nome do Senhor à lama. Só não leva pela autoridade que existe no nome de Jesus, mas se dependesse das pessoas, com certeza, era um escândalo. Quando estamos falando de seriedade no pregar a palavra de Deus, a maior seriedade está em viver. Quando eu falo, por exemplo, como trabalhando com os irmãos que têm a responsabilidade de trabalhar com a música na igreja, eu falo de música porque eu gosto de música, e uma boa música é uma arte. Só que nem toda música pode ser considerada uma música para Deus. Não é? Quando um cantor canta as coisas de Deus, ele faz sucesso, mesmo que ele não seja de Deus. Só pelo fato de ele admirar e projetar essa sua admiração numa composição que vai falar ao coração das pessoas. Beethoven é um exemplo disso. Cantou as coisas de Deus. E é um exemplo nesse sentido de sucesso para o mundo. Mas não era cristão. Enquanto tem muitos cristãos, se dizendo cristãos, que estão cantando para o homem, que é pecador. Estão compondo para o homem. Por quê? Porque estão limitados naquilo que o homem quer ouvir. O que é limitado? Há maior conhecimento para a vida do homem do que para Deus. Porque quando você observa as coisas de Deus, a criação de Deus, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus faz, obviamente você vai compor sobre Deus. E aí ele será o seu compositor. Mas quando você observa o homem e as suas necessidades, você vai compor sobre o homem. E o homem é o compositor. Então essa música não pode ser chamada música cristã. Pode ser uma música de piedade, pode ser qualquer coisa, menos música cristã. E é o que a gente está vendo aí. Né? As pessoas gostam de igrejas que o homem seja exaltado. As pessoas lotam igreja que o homem seja venerado. É o grande slogan: você pode. Se você quiser, você pode. Eu quero, eu posso, eu consigo. É uma ótima conotação para uma motivação de garra, de batalha. Não é pecado nisso. Agora, quando se é só isso, aí sim é pecado, porque Tiago diz na sua palavra que nós nunca podemos falar dessa forma. A gente tem que falar assim: se Deus quiser,
amanhã farei isso ou aquilo. Então não é eu posso, eu consigo, eu quero. Então está fora do contexto, né? O salmista aqui ainda vai se preocupando, dizendo o seguinte: as palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Ou seja, não há no coração do ímpio o querer fazer o certo, o querer fazer o bem. E a Bíblia diz que quem sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. Simples assim, para todos os sentidos. Eu sei ou não sei que eu devo dizimar ao Senhor? Por que eu não faço? Porque eu sou um pecador, miserável pecador. E eu acho que eu posso administrar o meu dinheiro. Eu sei que Deus colocou na minha vida líderes, dos quais Deus me colocou a ser submisso em relação a eles. O governo, o presidente, a polícia, as autoridades. De maneira espiritual, Jesus, Deus, o meu pastor, aquele que o Senhor colocou como meu orientador espiritual. Quando eu vou ignorando essas hierarquias, é porque eu estou me achando. E esse é o primeiro sinal. É só colocar ali no calendário. Eu digo até para você que está ao alcance desse vídeo, que se você estivesse sentindo assim, negócio de pastor, a Bíblia não tem pastor, a Bíblia não tem isso, eu não preciso de pastor, eu não preciso me preparar, tal. Quando você começar a ter esses pequenos pensamentos, anote. Eu te dou aí no máximo 1 ano para você estar fora dos trabalhos, das atividades relacionadas à igreja do Senhor Jesus. Você vai estar se achando uma igreja do Senhor, ambulante, você pode, você é, e etc e tal. Isso a gente vê todos os dias nas igrejas, trabalhando na ordem dos pastores, trabalhando na associação. A gente tem trabalhado essas dificuldades na igreja do Senhor. Pessoas que se acham. Então, ímpios dentro da casa do Senhor. Eu tenho para mim que a maior especialidade do ímpio é se dizer crente, é se fazer crente. A maior especialidade do ímpio é se introduzir nas igrejas dizendo que é crente. Só que ele acaba sendo identificado pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. E aí é fácil ser identificado. Um crente que não abandona o passado, um crente que não abandona o pecado, um crente que tem prazer em falar do passado, do seu pecado, um crente que tem prazer em falar da vida passada, ele é um ímpio. Ele não está glorificando a Deus com a sua vida. Ele está no lugar errado, fazendo a coisa errada. E ele vai parar nesse 5º versículo aqui, ó. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Ou seja, quando abre a boca, acaba machucando pessoas, falando o que não deve, né? Palavras traiçoeiras aqui está relacionada a fofocas, falar nos bastidores. Então ele abandonou o bom senso, não quer fazer o bem. E aí, conclui aqui nesse versículo 4, dizendo assim, ó: até na sua cama planeja maldade, nada há de bom no caminho a que ele se entregou. E ele nunca rejeita o mal. Ou seja, ele não está nem aí. Para ele não há um filtro do que é o mal. Por isso que a ideia é fuja da impiedade. Porque independentemente da sua religião, se você for um religioso e está na igreja cristã, está errado, no lugar errado, precisa se converter. Independentemente de você dizer que segue a Jesus, você pode ser um ímpio. E você está se referindo ao ímpio como sendo alguém lá fora, quando na verdade o ímpio pode estar dentro de você. Porque ser ímpio é cometer impiedade. E impiedade é pecado. Falar mal um dos outros, falar mal denominacionalmente, falar mal nos bastidores de culto, organização de culto, enfim. Todo mundo sabe o que é falar mal, o que é criticar. Se não for com a pessoa certa, isso é cometer impiedade. E aí, a partir do versículo 5, o salmista vai apresentar um Deus Todo-Poderoso, que é Senhor desse ímpio também, basta ele querer. Ele diz assim: o teu amor, Senhor, chega até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas e as tuas decisões
insondáveis como o grande mar. Ou seja, Deus é um Deus imutável. Ele não vai mudar a sua opinião sobre o ímpio. Davi aqui está apresentando a pessoa do ímpio, o oráculo que ele tem em relação ao ímpio, e está apresentando o oráculo ou o conhecimento que ele tem em relação a Deus. Nenhum dos dois vai mudar. O ímpio vai ter a possibilidade e a misericórdia desse Deus maravilhoso para, através de Jesus, ser mudado. Deus, como não precisa disso, é imutável, né? Mas ninguém muda o homem. O homem não muda por si só. Por isso que ele está colocando os dois no mesmo patamar aqui. Se não for a misericórdia de Deus sobre a vida do homem, se não for a misericórdia de Deus sobre sua vida, você pode ser um ímpio dentro da igreja do Senhor. Morrer e não saber o que é adorar a Deus. Chegou a hora de clamar, chegou a hora de pedir, chegou a hora de desejar ardentemente, segundo Pedro falou. Como a criança deseja o leite materno, deseja as palavras de salvação para a sua vida. E ele diz: tu, Senhor, preserva tanto os homens quanto os animais. Ou seja, Deus é um Deus tremendo. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra da tua casa, das tuas asas. Ele está fazendo aqui aquela analogia, né, das aves quando recolhe os seus filhotes embaixo das suas asas. Questão de proteção, né? Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Está vendo como é show aqui? Deus é colocado aqui como um misericordioso hospedeiro. Ele hospeda o ímpio dentro da casa dele. Que coisa! O camarada é nutrido de palavra, de amor, de cuidados, de conforto, porque Deus é misericordioso. Tudo isso será cobrado por ele. Então ele é um hospedeiro misericordioso. Tu lhes dá de beber do teu rio de delícias. Palavra. A palavra foi tão boa hoje, a palavra foi excelente, Deus está dando, mas essa palavra não faz efeito, porque não há arrependimento. Pois em ti está a fonte da vida, louvado seja Deus, é o próprio Jesus. Graças à tua luz, vemos a luz. Graças à luz de Deus, graças a Deus querer nos revelar, nós vemos Jesus. Não é graças a nós mesmos. Graças à tua luz, vemos a luz, ele diz no versículo 9. Estende-se o teu amor aos que te conhecem. Isso é fantástico. A tua justiça aos que são retos de coração. Deus é justo. Não permitas que o arrogante me pisoteie. Olha o pedido dele. Por isso que ele está falando aqui. É o povo de Deus. Você que é líder de ministério, de atividades, você que está à batalha, à frente de algum ministério para Deus, pastores, dirigentes, pessoas de ministérios na igreja do Senhor. Faça essa oração, não permita que o ímpio me pisoteie. O ímpio pode fazer isso com palavras. O ímpio pode fazer isso, pode tentar matar, é uma flecha maligna, pode ser usado, porque essa foi a arma. A impiedade foi uma das armas, digamos assim, de maior oposição ao cristianismo. Foi detonar, todo o tempo a impiedade é usada contra o cristianismo. E como se não bastasse os lá de fora, tem os de dentro também, né? A própria Bíblia vai dizer com relação a isso. Então não permitas que o ímpio me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Ou seja, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Eu fico pensando aqui, se dependesse de algumas pessoas que nunca entenderam, nunca receberam de Deus o privilégio de dizimar, de ofertar, será que a igreja do Senhor subsistiria? Como o evangelho teria chegado até inclusive a essa pessoa? Isso demonstra o poder de Deus, demonstra a graça, a misericórdia de Deus. O evangelho chega até a pessoa recebe esse evangelho e decide que vai parar ali, nela. O que ele está fazendo? Nada. Desobedecendo a Deus. Porque se fosse assim o pensamento de Deus, como o evangelho teria chegado até ela? Não é? Então a pessoa deixa de somar com a igreja para tentar trabalhar só, para fazer aquilo que quer e etc e tal. Então por isso que ele diz, não me deixe que a mão do ímpio me faça recuar. E ele termina dizendo, lá estão os malfeitores caídos,
lançados ao chão, incapazes de levantar-se. O ímpio é assim, caídos, abatidos, dificilmente se levantarão. Podem viver de aparência o quanto de tempo puder viver, mas um dia serão desmascarados diante do seu Criador, diante do seu Deus. Por isso a minha palavra dessa manhã, eu quero concluir. Fuja da impiedade, porque a maior especialidade do ímpio é se esconder dentro da casa do Senhor. Então fuja da impiedade, seja um crente fiel às obras do Senhor. Cuidado com o pecado, porque nós somos pecadores, todos nós pecamos. Por que você acha que a palavra de Deus é recheada de pedidos de paciência, longanimidade, mansidão? Por que você acha que a palavra de Deus é repleta de ordens para o perdão? Porque nós somos pecadores, nós cometemos impiedade, todos nós. Por isso devemos fugir e compreender e ser longânimo e entender que é melhor do lado do Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, do que do lado de Lúcifer, do que do lado de eu mesmo ou do meu eu. É melhor que eu seja controlado pela graça do que ser acometido da desgraça. Que o Senhor examine sua vida, sua mente, seu coração, e logo mais à noite estaremos estudando mais um pouquinho da palavra de Deus. Deus abençoe, que a graça do Senhor seja conosco. Fuja da impiedade, seja um crente autêntico aos olhos do Senhor. Tchau.